Conexão com Marta Sibien. Gente, fazia tempo que a gente não se via, né? Houveram sim uns contratempos, né? Mas a gente está aqui ativo, feliz da vida, de bem com a vida. Eu fui vovó novamente. Isso, assim, está me deixando super feliz, sabia? E olha, nós estamos hoje com um papinho, mas antes de eu começar, eu quero te convidar para você se inscrever no canal. E eu aceito sugestão de pauta. De pauta. Bem assim, bem... Falar bem no popular, né? Pauta. Enfim, bom, a gente aqui é ao vivo, né? Então tudo acontece. Estamos aqui hoje, gente, com uma pessoa que vai falar de uma coisa, assim, de um assunto muito fantástico, como sempre, mas esse eu acredito que mexe com todos nós. Você já pensou na inteligência emocional? Você tem crise de identidade? Não pensa que isso é só coisa de criança virando adolescente virando adulto, de jeito nenhum. Hoje nós vamos falar sobre isso que eu tenho certeza que você quer saber, que eu quero saber, que todos queremos saber. E para falar sobre isso, aqui está conosco a moça que entende do assunto, linda, maravilhosa e ainda sabe do que vai falar, tá? É Sofia Davi. Tudo bem com você? Tudo bem, muito bom estar aqui. Quero agradecer esse convite maravilhoso. É muito bom, acredito, poder comunicar a importância, né, da identidade, falar sobre isso, coisas que muitas vezes nos atormentam silenciosamente. Silenciosamente. E as pessoas, elas acreditam que, é como eu falei, não tem esse problema assim, não, agora eu sou adulta. E aí eu faço muita... eu trabalho com terapias e falo muito sobre criança interior, né? A criança interior acha que cresceu, acabou, não tem mais isso. Como estávamos falando agora há pouco, ainda bem que mudamos, né? Sim. Com crise, sem crise. Eu não Sim. sou a Marta de 10 anos atrás, como você também não é, sou filha de 10 anos atrás, graças a Deus. Isso aí. Né? Então, vamos falar como que isso acontece, porque para podermos as pessoas começarem a identificar como isso acontece. E antes de você começar a explicar como isso acontece, você que nunca esteve comigo aqui no canal, que está tendo pela primeira vez, e para você também que está sempre nos acompanhando, você pode participar aí, que é ao vivo. Ao vivo é assim. Você pode perguntar, você pode tirar dúvidas e também pode... fazer o quê? Só isso, né? Mas não. Mas eu não permito. Pode convidar também, né? Uma pessoa para estar aqui, pegar o link, mandar, que eu acredito que vai ser bem bacana. Exatamente. Tem muita gente precisando saber sobre isso, né? Sim. Aliás, vamos chegar lá na frente, mas já vou adiantar, com o fenômeno da internet, crise de identidade, eu acho que é o que mais tem. Sim. Mas vamos começar do começo. Vamos lá. Como é que a pessoa sabe que ela está com crise de identidade, porque se fala de crise de pânico, de depressão, né? E crise de identidade, como é que são os sintomas? Como é que a pessoa reage? Algo muito importante sobre a crise de identidade é que não é uma patologia, não existe um CID, né? Um código dentro da medicina e dos tratados que caracteriza a crise de identidade como uma patologia, muito embora... pode abrir-se aí janelas para depressão, para crise de ansiedade, de pânico, né? Mas a crise de identidade, ela é um transtorno existencial, ela é, na verdade, questionamentos sobre o meu eu. Acho que para a gente entender muito bem a questão de crise de identidade, eu preciso primeiramente saber o que é crise, né? Certo. A crise... ela, quando a gente vive crise econômica, crise política, crise na saúde, normalmente significa que há um excesso de coisas negativas e, por consequência, baixa de coisas positivas. Mas a crise, ela tem duas valências. Em um lado, ameaça, de outro lado, oportunidade. Muito embora já saibamos que depois das guerras, os avanços acontecem, nos momentos pandêmicos, muita coisa muda, os cenários mudam. Então,
além da máxima, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. E aí a crise, ela tem exatamente essa natureza de complementariedade. Mas, claro, no momento que eu passo uma crise, eu não consigo ter a consciência do positivo. Mas, muitas vezes, ao passar essa crise, quando eu me coloco como protagonista da minha história, e isso vai exigir de mim muita inteligência, o que eu chamo de musculatura emocional, quando eu me coloco nesse protagonismo, eu vejo que muitas crises são o início de processos evolutivos. Então, a crise da identidade, ela pode acontecer de uma forma evolutiva, que eu me questiono, que eu não sou mais aquela Sofia, aquela Marta de antigamente, eu não penso como antigamente, eu não frequento os mesmos lugares que antigamente, eu não ando com as mesmas pessoas de antigamente, eu não nem visto as mesmas roupas. Eu mesma, quando eu me recordo de mim, eu era uma mulher, uma menina extremamente colorida, amava tudo rosa, tudo combinando. E hoje o meu estilo é outro, né? Os meus pensamentos são outros. Então, graças a Deus por isso. Isso, né? Aí. Existem crises que são evolutivas. Por outro lado, existem crises oriundas de processos traumáticos, né, que se tornam feridas, e essas feridas, respondendo à pergunta que você me fez a priori, geram comportamentos melancólicos, depressivos, traumáticos, e aí eu me distancio desse meu eu, porque a identidade ela serve justamente para nos diferenciarmos, né? Eu sei que eu sou Sofia, muito embora eu possa até um dia parecer com alguém e alguém chegar assim, nossa, você é a cara da minha prima, mas eu sei que eu não sou a prima dele, porque eu sei da minha identidade. E quando não sabe... E quando não sabe, que é muito... os processos traumáticos acontecem nesse lugar. Quando eu não tenho certeza de quem eu sou, o que contam ao meu respeito vale muito. Então, se eu vivo um relacionamento abusivo e essa pessoa da qual eu estou dividindo o mesmo espaço contam histórias sobre quem eu sou, eu compro e acredito que eu sou essa versão, essa identidade que forjam a meu respeito. A gente convive com manipuladores especialmente, né? Especialmente, mas isso não só nos relacionamentos abusivos. Muitas vezes dentro do próprio ambiente de trabalho, um ambiente que seja muito repressor, né? Então, qual é o maior problema dos relacionamentos? É que nós nos frustramos com a imagem que a gente projeta do outro. Então, quando você traz alguém para trabalhar com você, você projeta que aquela pessoa seja segundo a tua vontade. E cria expectativa. Cria uma identidade que não é a original dela. Muitas vezes, a sua comunicação é uma comunicação agressiva e, com isso, ela acaba tomando para si essa incompetência que você esperou que ela fosse competente, mas ela, às vezes, não é preparada para isso, não tem know-how para isso. Então, eu absorvo essa identidade segundo a expectativa do outro e eu me traumatizo em relacionamentos afetivos, em relacionamentos profissionais, em relacionamentos sociais. E aí há uma crise de identidade, que nem sempre é aquela crise da pessoa ficar dentro de casa depressiva, quieta. Às vezes é no dia a dia, crise silenciosa. Que eu olho e eu sou insegura. Então, assim, pelos traumas, eu sou insegura nos relacionamentos, eu sou insegura profissionalmente. Eu olho, e a internet hoje faz isso, a comparação. A comparação nos desconfigura. A comparação, ela destrói a nossa originalidade. E alguém sai perdendo. Quando você se compara com... Né, se eu comparo fulano com ciclano, alguém vai sair perdendo. E quando eu me comparo com alguém, naturalmente eu sempre vou sair perdendo, porque eu sempre vou ver só qualidades na outra, né? Ou no outro. É porque nós somos injustos. A gente não se compara com quem tem menos. A gente olha para quem tem uma casa própria e acha ruim porque a nossa casa é de aluguel. A gente não olha para quem dorme na rua e fala, meu Deus, que agraciada eu sou por ter essa casa de aluguel. Eu não olho para quem tem um carro próprio e eu olho, mas eu ando de ônibus.
ao invés de olhar para quem não tem nem dinheiro para pagar uma passagem. Então, nós somos injustos na comparação, porque existe uma comparação incentivadora. Existe uma comparação que eu olho e modelo. Eu olho para a Marta e vejo, nossa, a Marta me inspira. Então, essa comparação não me desconfigura. Ela é uma comparação que inspira eu galgar degraus na minha vida. Mas, normalmente, a gente não faz isso. Normalmente, a gente se compara com quem tem mais, com quem está melhor. E aí, nesse lugar, nós saímos perdendo. Nós falamos aqui, né, e sabemos todos nós, que a internet, por exemplo, Face, Instagram, todas né, as mídias sociais aí, elas pregam coisas lindas e maravilhosas, só vida feliz, né? Só passeio, só beleza, né? Aí, aqui nós, como espectadores que estamos falando aqui agora também, a gente fala dessa configuração aí. E essas pessoas que estão lá mostrando isso, entende? Essas que estão lá se postando coisa linda, porque as pessoas hoje vão almoçar, vão jantar fora, qualquer passeio, elas não curtem mais. Elas estão lá posando assim, né? E mandando, mostrando, posando. Eu fico assim olhando, gente, mas o quê? Por quê? Pra quê? Isso também é o grande facilitador das crises, né, de identidade. Primeiramente, porque a internet, né? Ou seja, antes não existia uma tela que era voltada para nós. Toda e qualquer tela era voltada para o exterior. A gente lembra como eram as máquinas fotográficas, né? Que você viajava, tirava foto, revelava, ainda torcia para não queimar, porque às vezes abria o filme, né, na hora errada lá e queimava tudo. Então, o nosso olhar era para o outro. Sim. E aí, o celular, ele chega, começa com essa questão de voltar a atenção para si mesmo, né? Nesse processo em si mesmado, e aí eu crio uma identidade que não é, de fato, quem eu sou, porque hoje a internet você cria, manipula a realidade, porque, tudo bem, existem canais que mostram a realidade e a audiência é por isso, o engajamento é por isso, mas a maioria, principalmente das mulheres, até coloca um adendo nisso, né? Quantas mulheres hoje não têm coragem de tirar uma foto sem filtro, porque elas já se apaixonaram pelaquela identidade, aquela versão que não é ela no original. E se você tiver que tirar uma foto, como essa mulher, com homens também, mas eu falo mais porque as mulheres se prendem mais a esse status da beleza, esse estereótipo, né? Esse estereótipo. Então, quantas mulheres que você vai tirar uma foto e se for sem filtro, não tem como, elas não permitem. E há um processo também de crise dessa identidade física, porque a identidade ela é composta de 4 grandes dimensões, né? Existe um eu espiritual, que é o eu original, espírito. Existe o eu físico, na outra ponta, né, dessa linha. E, atravessando isso, tem o meu eu mental e tem o meu eu emocional. O meu eu mental de 10 anos atrás não é o meu eu mental de hoje. Então, a minha identidade mental de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Coisas que hoje eu não tolero, que eu tolerava. Coisas que eu aceito, que eu não aceitava. Coisas que eu penso, que eu não pensava. O meu eu emocional não é igual. Coisas que eu sentia, não sinto mais. O meu eu físico não é igual. E aí, muitas crises acontecem também com o processo de envelhecimento, por exemplo, porque a minha identidade física se transforma e eu não me reconheço no espelho. Exatamente. Então, as crises da identidade, ela pode ocorrer tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito físico, do corpo, quanto nos pensamentos ou nas emoções. É bem junguiano isso, né? Na verdade, isso não é só o junguiano. Isso é a integralidade do ser humano. Não adianta eu tratar só o corpo, não adianta eu olhar, porque o meu corpo
sozinho não é nada. Ele detém os pensamentos, né? Formam o meu eu. Somos quem pensamos. E né? o pensamento alimenta os sentimentos, as emoções, né? Que é um tema, já que nós falamos aí de identidade e inteligência emocional, essa questão das emoções é muito importante, porque emoções são involuntárias. A gente tem zero controle sobre as emoções. Verdade. Agora a gente não tem o controle, mas a gente pode, vamos ver o que você pensa sobre o que eu vou falar agora. A gente pode dar um rumo dessas emoções, dos sentimentos que a gente está tendo. Como que eu faço com essa emoção? Perfeito. Emoções são involuntárias. Temos zero controle. As emoções, elas são tidas emoções primárias. Todo mundo tem. O que quer dizer isso? Eu reconheço essas emoções, mesmo não falando. Se eu posso não falar alemão. Eu posso não falar alemão, tá? Mas se eu for na Alemanha e ver alguém sorrindo, eu sei que é alegria. Linguagem universal, né? Se eu ver alguém chorando, eu sei que é tristeza, Sim. tá? Se eu for no Oriente Médio, por mais que eu não fale a língua deles, eu reconheço. Então, as emoções que são primárias, que é alegria, tristeza, raiva e medo, elas são universais para todo mundo, mas elas são involuntárias. Então, o que isso quer dizer? Não tenho controle nenhum. A partir do momento que eu tenho a consciência dessa alegria, dessa tristeza, dessa raiva e desse medo, a emoção se transforma em sentimento. Eu tenho o controle do sentimento, não tenho o controle das emoções. E o protagonismo, a inteligência emocional, inclusive Augusto Cury até fala que não deveria chamar inteligência emocional, porque não tem inteligência nas emoções. Mas eu entendo que Daniel Goleman, que foi quem descreveu a tese da inteligência emocional, ele coloca a inteligência como competência, que é, nesse universo involuntário, eu crio uma consciência para que eu decida racionalmente o que sentir através dessas emoções. Pode repetir? O que ele fala? Ele fala que... Isso, na verdade, não é ele que fala. Eu que defendo Daniel Goleman, porque eu estudo muito, falo muito sobre inteligência emocional e gestão das emoções. São dois autores complementares que eu amo. De um lado, Augusto Cury, psiquiatra brasileiro. Do outro lado, Daniel Goleman, psicólogo americano. Daniel Goleman, ambos, década de 90, eles criam teorias complementares. Só que Daniel Goleman fala de inteligência emocional, onde ele pontua competências em 5 dimensões. Sim. Posso até falar. O Cury, ele fala que não tem esse lance de inteligência emocional, já que as emoções são involuntárias e terra de ninguém e nunca vão evoluir. Então, o Cury fala de gestão das emoções. Ah, tá. E ele trabalha isso dentro do universo mental da inconsciência. Porque ele fala, se a sua inconsciência detecta e registra fenômenos de forma involuntária, como é que você vai falar sobre inteligência emocional? Então, eu, Sofia, defendo que quando Goleman falou sobre inteligência emocional, na verdade, ele está falando que nós podemos nos tornar competentes, habilidosos desse universo involuntário quando a gente decide criar inteligência desse sentimento. Sim. Basicamente é isso. Então, na vida, quando a gente se torna piloto dessa aeronave das emoções, que são involuntárias, eu, no momento de consciência, e por isso que o autoconhecimento é a grande chave da vida, né? Eu consigo decidir o que eu quero sentir. Naquela grande máxima, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você decide fazer com aquilo que fizeram com você, porque senão você é refém dos traumas da tua infância, do que fizeram com você, do que o seu pai e sua mãe fez com você, né? E chega uma hora que, se eu quero assumir essa identidade livre, essa identidade onde eu mereço ser uma pessoa feliz, onde eu produzo essa felicidade, eu preciso me curar. Então, se eu não consigo tratar esses traumas, entender o que é entender isso, e escolher voluntariamente, conscientemente,
o que sentir em relação a isso, eu não avanço. Eu vivo essa identidade fragmentada de uma infância traumatizada. E vai viver pro resto da vida, sempre contando, vitimizando, né? Eu sou assim porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, né? É mais fácil, existe aí um ganho secundário que aí tem que ter autoconhecimento, tem que buscar, né, um profissional e falar, e falar, e falar, e chega lá. A pessoa, nesse lugar, ela não tem consciência, né? Ela está doente. Eu me lembro de uma mãe ensinando para um filho assim, ele com muita raiva, pequeno ainda, bem pequeno, bem pequenininho, uns 4, 5 anos, ele ficou zangado, e naquele momento de raiva ele pegou, ele estava com óculosinhos, né, um óculosinho de sol, e aí ele quebrou. Quando ele quebrou, ele ficou assim, meio que em estado de choque, ele gostava muito. Aí ele chorava porque o óculos tinha quebrado. Então a mãe dele disse assim, olha, eu já te ensinei que não tem problema sentir raiva. Agora, o que você faz com essa raiva é que é o grande problema. E agora você percebeu que o que você perdeu, porque você não soube se controlar ou não soube, né, entender. Eu me lembro que ele ficou assim, olhando, ele falou assim, mas eu tenho como voltar atrás? Ela falou assim, na raiva não dá para voltar atrás. Agora, a sua atitude dá. Da próxima, você vai contar até 3, 5, 10, e daí você não vai repetir mais isso. Eu achei muito interessante, sabe? E eu vi que essa criança começou a mudar nesses momentos que ele estava com muita raiva. Eu acho que ele se lembrava, entendeu? Todos nós temos momentos de raiva, ninguém quer aceitar um não, né? E criança especialmente. E eu percebi que ele começou a mudar bastante em relação a essas coisas. É muito interessante isso que você fala, porque o nosso processo de alfabetização emocional é muito fraco, né? Ensina muito a alfabetização gramatical, mas não nos ensinam a alfabetização emocional. Então, nós somos muitas vezes impedidos de viver emoções de raiva, de medo, né? Que não pode. E a criança, quando ela começa a internalizar todas essas emoções e reprime isso, com certeza ela vira um adulto agressivo, explosivo, porque ali, naquele momento, pode colocar para fora tudo que foi impedido na infância, né? Ou, ao contrário, de tanto engolir essas emoções, acaba se tornando um adulto depressivo, que né? Não fala nada. Quando você fala de criança interior, a criança interior nada mais é que o nosso ser emocional. Então, todos nós temos a criança interior dentro de nós. A criança interior é responsabilidade do adulto que nós nos tornamos, porque lá naquele passado, nossos pais fizeram conosco o que eles tinham para oferecer. Que podiam, que eles só queriam o melhor. Então, assim, um coração ferido fere. A pessoa só te fere se ela foi ferida primeiro. Um pai que feriu, com certeza, ele era um pai ferido. Uma mãe que feriu era uma mãe ferida, mas que, por muitas situações, talvez nunca tenha tido a oportunidade de externalizar isso, e aí foi criando, né, essas emoções totalmente presas, essas bombas atômicas emocionais, e no momento isso foi descarregado nessas crianças. Então, eu preciso entender que hoje o adulto que eu me tornei, ele é responsável por essa criança emocional ferida que existe dentro de mim. E a cura, ela vem exatamente nesse quadrante. Cura espiritual, cura física, cura mental e cura emocional. Muitos relacionamentos que teriam todas as chances de dar certo, porque eles não se conhecem e ficam projetando, né, uma mãe do outro lado, um pai do outro lado, tentando ter o que não teve na infância, né, que é o afeto, que é a atenção, que é o carinho, e aí, né, não entende isso, não procura se conhecer. Né? O que acontece?
o processo de autoconhecimento, ele não é um processo tranquilo. Ele é um processo que dói, Crescer porque você dói. precisa olhar para dentro. Sabe pessoas que nunca vão ao dentista porque tem medo de doer e ficam com o dente podre? Muitas pessoas não olham para dentro porque tem medo de doer, porque ao olhar a primeira vez doeu. Então elas decidem não olhar mais e elas crescem podres, Podres, verdade. com sentimentos podres, né? Isso Nem vai. todo mundo tem eu chamo de musculatura emocional porque justamente é essa força, né? A inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, tem 5 princípios. O primeiro dele é a autoconsciência. E a autoconsciência é um processo onde eu nomeio as minhas emoções. A gente não sabe nomear a emoção. A gente joga tudo na caixa ou do estresse ou da ansiedade. Se você estiver numa sala e perguntar quem aqui se considera ansioso, hoje em dia, a maioria levanta a mão. Aí fala, não tem como não ser. A pessoa não consegue nomear que não é ansiedade. Muitas vezes pode ser uma frustração, pode ser um nervosismo em relação a alguma resposta que ela não tem, mas a gente tem uma dificuldade grande em nomear coisas. E por isso que os 3 maus do século, depressão, estresse e ansiedade, muitas vezes acontece porque eu não tenho a autoconsciência do que acontece comigo. Então, tudo que é triste eu jogo nessa caixa de depressão. Eu tenho uma dificuldade muito grande e uma coisa negativa vai puxando a outra. Não consigo romper com esse passado de dor, né? Muitas vezes eu jogo tudo dentro da caixa do estresse. O estresse é o excesso de presente, sem ter clareza, planejamento, objetivos, metas, né? Que eu quero, que onde eu vou chegar. Isso. Nada. Então, o primeiro passo que Daniel Goleman propõe como competência, que é um lugar onde eu quero chegar de conhecimento, habilidade e atitude, é essa autoconsciência. Eu entender que a tristeza, ela vai me invadir mesmo que eu não queira. E eu não tenho que negar. Eu tenho que entender qual história que a tristeza está me contando. Isso é só o fim. Para que daí começo, eu né? consiga, né, ressignificar isso. A raiva, ela conta uma tristeza, ela conta uma história pra gente. Se eu sinto raiva de você, a raiva está dizendo que falta algum limite na nossa relação. A gente só sente raiva quando os limites não são comunicados. Então, alguém está ferindo um limite para mim, alguém está ferindo uma crença. Eu tenho raiva daquela pessoa porque ela faz algo que fere a minha verdade. Então, se eu convivo com ela no meu trabalho, eu só consigo resolver essa raiva através da comunicação. Mas nós somos péssimos comunicadores. Exatamente. Aí eu vou mais lá como psicanalista, né? Eu vou no Lacan, né? Quando eu vejo uma coisa em você que me irrita ou me desagrada, eu começo a me olhar no espelho e saber o que está em mim que é de você. Exatamente. Né? Porque eu me vejo como um espelho. É um espelho. Né? E, às vezes, esse fenômeno de projeção, né, que a psicologia tanto retrata e a psicanálise também, muitas vezes o que sobra em você e que falta em mim me dói. Sim. E eu te rejeito. E muitas vezes o que eu não gosto em mim também tem você e eu te rejeito. E aí fala que é o outro, mas na verdade sou eu. É hora de se olhar. Você já, não sei se você já clinicou, né? Mas o teste do espelho, sabe? Fala o seu nome no espelho. Fala olhando para dentro, mas não olhando aqui fora, olhando dentro dos olhos, né? Fala o nome e começa a se perguntar e se questionar. Dificilmente as pessoas fazem isso sem se, sabe, que chora e que se descobre, que se redescobre e que vem 1000 lembranças. E aí eu falo, anota. Tudo que vier, se você tiver dificuldade de lembrar depois, anota. Mas eu pensei num chinelo. Aí eu pensei numa porta, mas tem sentido. Sim. Tudo tem sentido, não veio à toa, né? Por que veio isso? Isso é cena para muitas e muitas. Né? Mas as pessoas, ultimamente, a maioria, né, tem pouco tempo para si. Quase nada, né? As pessoas estão... A câmera está voltada para si, mas a preocupação, muitas vezes, é com o outro. Se você olhar hoje na internet, qualquer conta, guru,
que fale de relacionamento, tá sim. Porque as pessoas, elas preferem resolver-se para o outro do que se resolver Para dentro delas. para si mesmo, né? Então, e aí, quando a gente fala de crise de identidade, quando eu não sei quem eu sou, o que contam a meu respeito, eu acredito. E aí eu tenho... Satisfeito ou não. Eu tenho um processo de autoconhecimento totalmente vago, né? Eu tenho um conhecimento só dermatológico de quem eu sou. Eu acho que eu sou só isso daqui, o que eu vejo ali no espelho. E isso gera, com certeza, muitos problemas, né, de autoestima, de autoconfiança. Então, só para terminar aqui, que eu tinha falado do Goleman, que esse primeiro é a autoconsciência. Quando eu começo a me interessar e eu começo a entender que eu sou um ser em construção, que a minha identidade, ela é uma identidade que sofre metamorfose. Minha identidade, ela não é algo estático. A identidade acontece na atividade. Então, eu vou começando desde quando eu sou criança, vou vivendo, experienciando, criando a minha personalidade. O tempo vai passando, as estações vão mudando, o espiral evolutivo vai acontecendo, e aí eu vou me transformando, e eu vou, então... A vida, ela é um filme, mas as identidades são fotografias de momentos, né? Então, depois disso, esse processo de autoconsciência... O Goleman, então, no segundo passo, ele fala de autocontrole. A gente só consegue regular, controlar quando eu olho e eu entendo os meus limites, aonde me dá raiva, quais são os estímulos de tristeza, quais são os estímulos de alegria, quais são os estímulos de medo. Isso é se conhecer. Isso é se conhecer, né? Eu sei que ali eu não vou, eu sei que ali eu preciso de mais tempo, de treinar mais, de investir mais. Sim. E quando eu consigo controlar, quando eu consigo regular, eu consigo me motivar. E aí o terceiro ponto é a automotivação. Porque tem pessoas que só se motivam na alegria. Tem pessoas que não conseguem, ou seja, sofrem uma separação e a vida acabou ali. Como se a vida dela fosse aquele relacionamento. Então... É sempre no outro, né? É sempre no outro. Como eu te falei, assim, pouco tempo para si, muito tempo para o outro. Então, a inteligência emocional, toda vez que falar sobre isso, são... Primeiramente, 5 passos, mas 3 pertencem a nós, por isso que são autoconsciência, autocontrole e automotivação. Depois disso, parte para o outro. E aí o quarto é a empatia, que é reconhecer isso no outro. E quando eu reconheço isso no outro, eu reconheço que a dor do outro não é a minha dor, eu não pego a dor do outro para mim, eu não pego a visão do outro para mim. Justamente porque se conhece. Justamente porque eu me conheço. E, por último, então, eu tenho a habilidade de me relacionar. E tudo isso, a habilidade de me relacionar, cria cada vez mais a consistência da minha identidade. Eu sei quem eu sou, aonde eu estou. Eu sei quem eu sou nos ambientes pelo qual eu transito. Eu sei quem eu sou na minha vida, me diferenciando dos outros, né? Tendo empatia pelo outro, mas não me tornando a dor do outro. Porque muitas vezes a gente acha que honrar pai e mãe é ser a dor do pai e da mãe. Exato. Honrar o filho é ser a dor... Não é. Não. Quando no avião já diz, né? Máscaras de oxigênio cairão, você primeiro coloca em você para depois colocar no seu filho. Você precisa ter saúde para entregar saúde a alguém. Então, crise de identidade, juntamente com a inteligência emocional, é eu conseguir ser competente, conhecendo, controlando, me motivando, entendendo o outro e me relacionando. Aí eu consigo estruturar quem eu era, quem eu sou e quem eu quero ser. Exatamente. E aí, pegando o gancho aí, como é que chama aquele palestrante carequinha, bom pra caramba, como é que é? Tem o Cury e tem ele, que eu esqueci o nome agora, que ele fala do veneno. A pessoa te dá o veneno, te oferece o veneno. Sim. Você toma se você quiser. Você pode rejeitar. Sim. Né? Então, quando a gente se conhece, a gente não vai tomar aquele veneno. Pode falar o que for, porque eu sei quem eu sou. Né? É o carnal. Carnal. Então, assim, se eu sei quem eu sou, pode falar o que for. É igual no direito, né? No direito penal, especialmente. Eu falo que fulano roubou, mas cabe a mim provar que ele roubou, porque ele vai ficar na dele. Ele não vai sair dizendo, eu não roubei, não.
acabe o ônus da prova a quem está acusando, né? Assim mesmo é quando alguém fala coisas que a gente não é, ou sei lá, quer te ferir de alguma forma, ou está toda frustrada da vida, né? E quer te jogar aquilo, naquela projeção para cima da gente, né? Ué, você está falando, né? Tá, beleza, mas e aí? O que eu tenho com isso? Mas eu só consigo criar esse escudo e essa proteção quando eu sei quem eu sou. Exatamente. Porque, essa é a importância de nos conhecer. Porque se eu não sei o que você fala, esse veneno, né? Normalmente eu me questiono, será que eu realmente sou? Será que eu sou isso que ela fala? E eu começo a questionar a mim mesma. Porque eu não só estou, eu sou até agora uma pessoa fragmentada. Então, o processo de autoconhecimento, ele não é para qualquer um. Ele é realmente para quem está disposto, porque você vai ter que olhar para a tua luz e para a tua sombra. Porque dentro de nós existe luz, existe sombra. Não adianta falar que a Marta tem luz. ou a Sofia, não. E quanto mais eu aceito as minhas sombras, mais eu aceito as suas. Mas eu me curo, mais eu me curo, né? E se eu não aceito a minha sombra, eu jamais vou aceitar a sombra de alguém. Exatamente. Quanto mais eu aceito as minhas sombras, mais eu entendo a empatia, que você também tem sombra e eu te aceito. E ao te aceitar, eu aceito a mim mesma, né? Então, a vida vai ficando mais leve. As minhas filhas sempre falaram assim para mim, mãe, você filosofa muito. Porque eu sempre questiono, sabe assim, peraí, mas como é que é isso? Aí, se eu estou sentindo alguma coisa, né, eu fico pensando, eu estou sentindo isso por quê? Que sentimento é esse? Né? Eu não deixo para lá. Eu fico querendo saber, peraí, mas mudou, eu estou sentindo isso, eu estou com vontade de chorar, mas eu estou chorando por quê? Né? Tá tudo bem. Isso é importante. É muito importante. Porque se a gente deixa para lá, as coisas vão virando, né? E aí, eu gosto de sempre me perguntar, me questionar como é que eu estou. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, de todos que nós estamos falando? Vamos. Tem um tempão que eu não estou vendo aqui. Como é que é? Ai, meu Deus, deixa eu botar aqui. Onde é que eu estava? Gente, como é que eu faço aqui? Como é que eu faço para saber o que o pessoal está comentando aqui, Sofia? Eu acho que é mais... Deve eu vou no chat aí, nas pessoas falando, comentando aí. Eu coloquei um negócio, apertei um negócio aí que eu não sei o que aconteceu. Aqui? Achei. Voltamos. Voltamos. Vamos lá, gente. Laura Andrade, maravilha. Ruth Sibien, minha irmã, boa noite. Obrigada, Rutinha. Antônio Carlos, esse é lá de Salvador, tá? Doutoras. Espíndola estética humanizada. Amei as questões citadas. Alexandra Cardoso, boa noite. As emoções têm muito a ver com a disputa do bem-estar consigo mesma e aos demais, ou seja, competitiva sempre? Olha... É a Ruth que está perguntando. As emoções... Vamos lá, deixa eu tentar entender essa pergunta. As emoções têm a ver... Tem muito a ver com a disputa do bem-estar consigo mesma e aos demais, ou seja, competitiva sempre. Eu acredito que ela, de repente, contextualizou no sentido que as emoções podem se tornar vilãs do nosso bem-estar. Acredito que possa ser isso, né? E eu citei que as emoções, elas são involuntárias, então não tem como eu não sentir raiva, mas tem como eu decidir como reagir nessa raiva. Não tem como eu evitar sentir medo. Muito embora, quando eu tomo a consciência disso, eu posso fazer um trabalho, né? Eu, por exemplo, tinha muito medo de barata. Isso há muitos anos atrás. Então, as crises, elas podem ser recorrentes se você não encara. Então, automaticamente eu sentia um medo gigantesco. A barata é um inseto desse tamanho, mas na minha cabeça eu acho que ela era capaz de me engolir. Porque eu era um processo cego. Cury fala que quando a gente entra no circuito fechado da memória, a gente perde a racionalidade. Crise de pânico é um circuito fechado
né, da memória. São registros automáticos e eu fico vagando dentro do que eles chamam de janela killer, que é uma janela traumática. Então, as emoções, quando eu olhava aquela barata, eu falei, eu vou ter que encarar isso. Eu lembro que eu morava em Jardim da Penha e era no térreo. E logo quando eu mudei para lá, eu lembro que na primeira noite que eu cheguei na cozinha, no térreo, em Jardim da Penha, eu me deparei com umas 15 baratas. Era uma coisa, assim... assustadora. E naquele momento eu falei, bem, ou elas ou eu. Eu lembro que eu peguei uma vassoura e eu falei, agora vamos ver. Foi a primeira vez que eu vi uma barata, assim. Na hora que eu levantei a vassoura, a barata levantou as perninhas e veio na minha direção, assim. Falei, meu Deus do céu, a barata vai avançar em mim. Mas aquilo eu dei uma vassourada com tanta força. Eu quebrei a vassoura, matei a barata. E a partir daquele momento eu falei, cara, a partir de hoje, parece que eu tô vendo a cena. Vou encarar todas as baratas. Hoje, eu, aos 42 anos, eu vejo uma barata, simplesmente eu pego o chinelo, eu nem penso duas vezes. Se for uma baratinha pequena, que às vezes aparece essas na cozinha, que tá na hora de detectar, o que tiver perto, assim, se eu tiver com um guardanapo e perdi, porque eu encarei. Então, na luta do bem-estar, que é onde é você com você mesmo, eu gosto da frase que diz assim, nós somos onde todas as coisas nos acontecem. Então, eu posso jogar para debaixo do tapete e ser uma crise recorrente. E eu vou ter essa crise toda vez que eu estiver diante desse estímulo enlouquecedor. E só vai aumentando. Isso vai aumentando. Até o ponto de que eu posso encarar isso. Eu posso ouvir o que é essa emoção quer me dizer. O ambiente onde eu estou. Então, eu imagino que quando ela fala sobre essa luta do bem-estar, eu não posso viver sob influência somente das minhas emoções. Porque eu tenho que escolher o que sentir em relação a isso. Muitas vezes, você até citou, que sozinha a gente não vai conseguir. A gente vai precisar de um profissional. Às vezes o trauma é muito grande, pode ser um trauma de oratória, toda vez que alguém pede para eu falar alguma coisa. Muita gente tem, né? Sim. Você sabe que o medo de falar em público, ele só perde pro medo da morte. É incrível. As pessoas têm muito. Muito medo de falar. Muito medo de falar em público. E aí pode ser um trauma, por exemplo, de avião, que também, né, as pessoas têm. Então, se eu não encaro essas emoções, entendendo, às vezes sozinha eu não consigo, vou precisar de um profissional, eu viro um refém de um mal-estar. Eu me lembro que essa semana eu conversei com um político, que ele falou que a primeira vez que ele foi falar em público, ele falou assim que ele foi convidado, ele não sabia que ele ia ter tanta gente, né? Era dos comícios ainda, aqueles showmícios, né? Aí quando ele estava lá, assim, falava assim, você vai ser o quinto, sei lá. Aí ele falou que ele tremia tanto, mas ele tremia tanto, ele falou assim, não chega quinto, não chega, por favor, não chega. Fica todo mundo só até o quarto. Quando ele foi falar, ele falou assim, gente, isso não é de Deus. Ele tremia, feito uma vara verde, sabe? Assim, ele falou assim, não, isso não é de Deus. Aí ele começou a falar, a coisa foi evoluindo, mas assim, se ele fosse dar chance ao que ele estava sentindo, ele saía correndo, né? É exatamente isso que o Augusto Cury denomina de gestão das emoções. É você conseguir gerir a tua atitude no momento em que as emoções aparecem, seja de tristeza, de raiva, seja de alegria, de medo, né? Vamos ver se dá para a gente ir falando e você gravando para ver. Olha só. O Antônio Carlos fala como nossa identidade é influenciada pelo meio social, inclusive atualmente com as redes sociais e internet, a gente já falou, né? Mas aí a gente vai vendo aqui. Eu acho que um outro ponto muito importante também não é só a rede social. Às vezes a nossa identidade ela é projetada até mesmo pela nossa família. Sabe assim, aquela família de médicos e aí o filho decide ser engenheiro. Aí a família despenca, porque projetaram para ele uma identidade de médico. Continuidade, né? Isso aí. Às vezes, por exemplo, uma criança nasce em uma família que tem uma doutrina religiosa X, mas a criança não quer seguir essa doutrina, mas ela é obrigada a seguir essa doutrina, né? Uhum. Então, a nossa identidade, ela é forjada, ela é criada não somente nas comparações de ambientes sociais, mas também por pressões, né? Familiares,
culturais, que Muito. né? Então, essa identidade livre, você poder ser quem você quer ser, eu digo que é um grande presente Nossa, da vida. maravilhoso. Quer ver, olha, o Espíndola. Concordo muito com a fala da Sofia. A Laodiceia, boa noite, lindas. Que bom. Como identificar uma crise de identidade? Quanto tempo leva uma crise? Então, É o Carlos, tá? a crise de identidade, ela pode ser uma crise recorrente, aparecer muito frequente, porque eu realmente não estou olhando para isso com os devidos olhos, né? Essa crise pode ser uma crise forte, daquele tipo, por exemplo, se é oriunda de um fim de relacionamento. A pessoa se separou, então ela não se reconhece mais como solteira, divorciada. E aí, nesse momento, ela tem uma queda de energia. Ela, com certeza, pode, né, desenvolver depressão, ela pode desenvolver transtornos, às vezes alimentares, pode desenvolver transtornos de ansiedade, né? Pode desenvolver doenças, ou seja, psicossomáticas. Então, eu posso desenvolver no meu corpo alguma doença também. Mas as crises de identidade acontecem também de forma silenciosa, tá? Acho que é muito importante a gente se questionar hoje, olhar e falar bem assim. O primeiro ponto é, para você saber quem você é, você precisa saber quem você não é. Talvez você não saiba quem você é, de fato, mas eu sei quem eu não sou. Então, eu sei que eu não sou uma pessoa desencorajada, talvez eu ainda não seja a mais corajosa do mundo, mas eu não sou desencorajada. Talvez eu não seja uma pessoa, tenho certeza que não sou negativa. Então, comece a se questionar hoje, primeiramente avaliando, né? Do ponto de vista profissional, quem você é, como profissional se reconhece como competente, não competente, tem coisas ainda, porque a gente só é pego de surpresa se nós estivermos despercebidos da vida. A vida toda hora está te mostrando. E as emoções, elas servem para isso. Se você está indo para o seu trabalho e está triste todos os dias, essa emoção está te contando alguma coisa. Está dizendo, exatamente, Marta, esse lugar não é para você, não. Então, você ou vai ter que mudar de ideia, exatamente, vai ter que pensar num plano B. Ou vai continuar ali. Ou vai ter que dar um novo significado. Uma mudança de mentalidade é uma mudança de destino. Porque, às vezes, a pessoa está insatisfeita, ela, às vezes, é servidor público. Ela está muito insatisfeita naquele ambiente. Mas ela já tem 50 e poucos anos e desacredita que ela é capaz de fazer uma outra coisa. Então, se eu não posso mudar o exterior, eu posso mudar o interior. Eu tenho zero controle sobre o externo, mas eu tenho controle sobre o interno. Então, muitas vezes, a crise vai ser curada através de um processo de ressignificação da minha mente. O Leonardo está aqui. Sensacional, Sofia. Que bom. Maravilhoso isso, né? Que bom. O Walter Noronha, parabéns, Marta e Sofia. E a Maria Cristina, Ana Félix, mandou aqui um coração bacana, todo tamanho. Que bom. Agora, tem aqui, ó, existe diferença entre crise de identidade e crise existencial? A crise de identidade é uma crise existencial, é uma crise de mim. Então, por exemplo, e aonde ela pode aparecer? Ela pode aparecer em todo tipo de relacionamento, tá? Ela pode se firmar no relacionamento de pais com filhos, ela pode se firmar em relacionamentos afetivos, ela pode se firmar em relacionamentos profissionais, em relacionamentos de amizade, né? A crise de identidade pode aparecer justamente num processo de mudança de profissão, ou decisão, ou demissão. A crise de identidade, ela pode simplesmente aparecer porque você decidiu, a partir de agora,
frequentar novos lugares. Toda crise de identidade... por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Digamos que... vou contar a minha própria história, né? Nos últimos anos, digamos, de 2 anos para cá, eu tenho me fortalecido muito espiritualmente, né? Então, hoje, eu sou uma mulher cristã e, com isso, com minha proximidade de Deus, me aproximar mais de Deus fez eu me distanciar de pessoas que não servem mais para o meu propósito. Elas distanciaram-se de você, não? Eu me distanciei delas. Ah, é? Eu me distanciei porque serviu, mas não servem mais. Se eu, por exemplo, hoje não consumo álcool, eu não bebo, eu acredito que eu estar todos os dias em um lugar onde as pessoas só se reúnem para beber não é mais o meu lugar. No momento que eu decidi encerrar ciclos com pessoas que não têm mais compatibilidade comigo, foi um momento de crise. Por quê? De luto, né? Porque você vai ter que desapegar. Você vai ter que cortar o elo. Eu não virei inimiga dessas pessoas, mas não são pessoas mais do meu convívio. Então, existiu uma crise de identidade dessa Sofia, de antes para a Sofia de agora, porque essa Sofia de agora tem pensamentos novos. Eu tenho uma identidade mental diferente, porque a minha identidade espiritual é outra. Com isso, a minha identidade emocional se transformou e, obviamente, a minha identidade física também transforma junto com tudo isso. E eu vou polindo a minha forma de se vestir, a minha forma de comunicar, a minha forma de pensar. Então, com certeza, toda vez que a gente toma decisões e vai numa outra escolha, crises acontecem, mas as crises podem ser microcrises. Crises podem durar um dia. Ai, meu Deus, não sei se eu faço isso ou se faço aquilo. Estou numa crise, porque crise é questionamentos, crise é excesso de coisas que eu não estou conseguindo resolver, crise é falta de clareza dentro desse processo existencial. E as crises também podem ser crises traumáticas e patológicas, né? Sim. Então, na pergunta aí, como que eu consigo identificar, eu sempre tenho que perguntar como quem sou eu no meu trabalho? Estou feliz no meu trabalho? Quem sou eu no meu relacionamento? Estou feliz no meu relacionamento? Quem sou eu, Sofia, como pessoa, como eu estimo? As pessoas acham que a autoestima é só o que vê no espelho. Não! Autoestima é o tanto que eu estimo aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. Isso tudo faz parte do conjunto de autoestima. É igual sucesso e prosperidade. As pessoas acham que é só ter muito dinheiro que tem sucesso, que tem prosperidade. Mas é a forma como eu penso a vida, a forma como eu me trato, a forma como eu estou, né, me sentindo, isso é sucesso, isso é prosperidade. Que é um conceito totalmente individual. E muitas vezes o que eu faço? Eu compro o seu conceito de sucesso. Porque você vai na internet e fala que se você ainda não fez 1 milhão, você está para trás. E eu olho para aquilo e falo, gente, a identidade do sucesso é ter 1 milhão. Eu, Sofia, nem sei para que esse 1 milhão de verdade vai servir nesse momento. O que você vai ele fazer não, com ele? mas eu construo a minha identidade de sucesso em cima do que você me vende. E isso é o que acontece hoje, na maior parte do tempo, quando a gente olha e se compara, e na internet o tempo inteiro. Porque eu preciso me perguntar, né, a minha crise de identidade, né, existe uma pirâmide da realização, que a base é o ser, depois tem o fazer e depois tem o ter. Sim. Muitas crises de identidade acontecem porque as pessoas acham que elas são o que ela tem. E se ela não tem muita coisa, ela acha que ela é um fracassado. Exatamente. Muitas pessoas acreditam que elas são o que elas fazem. Então, se ela faz uma coisa muito operacional, que não tem um salário muito bom, ela acha que ela não tem valor, não é nada. Quando, na realidade, a real identidade é no ser. Esse tempo atrás eu estava lendo, acho que estava lendo uma coisa, não sei se estava vendo, não sei, que a pessoa falou bem assim, olha só, eu pergunto a você quem você é, você fala o seu nome. O certo seria falar o seu nome. Eu sou Marta, eu sou Sofia. Quem você é? Eu sou pedagoga.
As pessoas esquecem Sim. que elas têm um nome, que elas têm uma identidade, né? Elas falam quem elas são no sentido de profissão. Porque nessa pirâmide, né, da identidade, ser, fazer e ter, eu confundo. Tem pessoas que sabem que elas são o ser, mas muitas acreditam que são o que fazem. Então, elas vivem nessa identidade de o CEO, o diretor, o presidente, o vereador, a empresária. A deputada. Se você tira essa couraça, não você- sobra nada. Exatamente. Se você não chama ele ou Entendeu? ela pelo que ela está fazendo, exercendo naquele momento, tem bicão. Sim. E às vezes nem te trata direitinho como Sim. deveria, porque me desrespeitou, não me colocou no lugar que eu, né, quem eu sou. Mas, gente, na verdade, eu sou eu, né? Dormindo, trabalhando, Sim. dirigindo. Primeiro tem eu, depois é o que eu faço, né? O que eu quero ser? Foi Maria Helena, uma filósofa, né? Ela estava falando, dando uma palestra, e ela falou assim, a pessoa não sabe assim, o que você quer ser lá na frente, no futuro. Eu quero ser médica, eu quero ser advogada, eu quero trabalhar com marketing, gestão de marketing. Gente, eu estou perguntando o que você quer ser, você, pessoa, né? Quais são os seus planos? Qual o seu legado nessa vida? Né? O que você pretende? Até na mesmo vida? porque hoje você, Marta, está aqui, tem tudo isso. Mas se amanhã tiram tudo isso de você, você ainda continua sendo a Marta. Exatamente. Então, o que você tem não é você. O que você faz não é você. Você é o seu ser. A minha essência. Né? Então, e muitas das crises identitárias vêm porque eu acredito que eu sou o que eu faço. E se eu paro de fazer aquilo, se me demitem, se eu saio desse lugar, eu simplesmente não sei mais quem eu sou. Eu acho que eu sou o que eu tenho. Então, se eu perco coisas, se eu perco bens, se eu perco posições, eu simplesmente não sei mais quem eu sou. Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele incentivou uma demissão, né? E eu me lembro bem que tinha pessoas na Vale do Rio Doce, né? E naquela época teve bastante demissão. Nossa, pessoas jovens ainda, 48, 50 anos, demitiram. Gente, o que teve de pessoas que suicidou, sabe? Houve muito suicídio, houve muitas pessoas assim passando mal, com crise de pânico, que na época não se sabia que era crise de pânico, né? Estava com depressão. Gente, por quê? Porque eles perderam a identidade. Eles eram da Vale. Quem você é? Eu sou da Vale do Rio Doce. Né? Eles perderam a identidade completamente. Sim. E eles eram aquele símbolo Vale do Rio Doce. Né? Como existem vários outros aí, porque a gente... Estou citando essa, porque essa foi assim, em grande escala, né? E eu tinha pessoas da família lá, então eu lembro que eu fiquei assim, como assim? Como diz minhas filhas, né? De pensar. Então eu ficava pensando naquilo. Gente, mas acabou a vida? Sim. E aí, voltando para a área da psicologia, são os homens, especialmente os homens, né? Vamos falar de seres humanos agora, pessoas, quando envelhecem, que acham que não vão ter mais condições de fazer sexo. Teve uma pessoa que disse assim, eu me mato. O dia que eu não tiver mais condição, que eu envelhecer, eu me mato. Então, assim, ele era só um pênis. Sim. E acontece, né? Muito, que muitas vezes a pessoa é o que ela faz. E se ela para de fazer o acabou, que ela acabou. Ela né? não é fragmentado, mas de uma outra forma. Sim. Né? Ele é só aquele órgão, né? Então eu ficava pensando, gente, assim, quando falou brincando, rindo perto de todo mundo, ela falou sério, né? Sim. E eu olhei assim e falei, gente, o que vai acontecer? Porque ele vai envelhecer, se ele não morrer, ele vai envelhecer. Então ele vai suicidar, porque né, nada é para sempre, né? E eu acho que esse é sempre um convite, assim, pra gente realmente refletir, né? Perguntar, de fato,
o que eu preciso na minha vida, porque muitas vezes o que eu almejo são posses que de verdade não... Claro, né? A gente vive no mundo capitalista e o dinheiro é a moeda de sobrevivência. Mas eu acho que a identidade é sempre bom a gente se perguntar, assim, de fato, o que eu preciso mesmo para eu ser feliz, né? Então, pensar dentro da primeira esfera desse ser, entender que o meu fazer ele é limitado, ele é temporário, ele não está sob meu controle totalmente, né? Nós vimos aí, quando aconteceu a pandemia, as pessoas foram demitidas, foram para casa, muita coisa mudou, e no final das contas, o meu processo de identidade ele tem que estar pautado exatamente nesse meu interior. Quem eu realmente quero ser, saber que isso é uma construção, saber que você vai ficar face a face com lados seus obscuros, exatamente. Sombra, conseguir abraçar isso, entender isso, saber que muitas vezes a gente vive a identidade do outro, a gente não vive a nossa. Exatamente. A gente nasce original, mas muitas vezes morre cópia. Porque a gente imita... Bacana isso, hein? A gente imita o outro em tudo. O tempo inteiro. E a nossa maior fortaleza é a nossa originalidade, que é essa identidade única. De 7 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem a sua digital. Você pode ter uma irmã gêmea, que ela não vai ter a sua digital. E é isso que nos torna indivíduos únicos. A nossa identidade é aquilo que nos torna único. Não existe uma outra Sofia como eu. Alguém pode ter o mesmo nome que eu, alguém pode se parecer comigo, alguém pode pensar coisas que eu penso, alguém pode fazer coisas que eu faço. Mas eu, Sofia, sou única e essa é a maior dádiva da minha vida. Por isso que eu acho que hoje morrer cópia é jogar no lixo a dádiva que foi entregue a nós, que é a viver, que é a vida. Exatamente. Olha, poderíamos parar por aqui, que já estava lindo, maravilhoso, porque isso que você falou aí agora, eu, sabe assim, assino embaixo, porque é exatamente isso que eu penso, até que eu trabalho com sistêmica, né? Uhum. Quando você vê uma pessoa falando dos pais e julgando, e tantas coisas que fazem com os pais, gente, só a vida que ele recebeu, ele agradecer, já está de bom tamanho, o resto. Sim. Né? E aí eu quero só falar um pouquinho sobre mudança de carreira e aproveitar e falar sobre mudança de carreira, que quem não conhece aqui, gente, pensa o seguinte, é um estúdio. É um estúdio. Mas também aqui é um espaço de estudos, né? Aqui temos cursos de formação em psicanálise e também nós temos aqui um polo de universidade com muitas possibilidades. Se você não está satisfeito com a sua carreira, se estiver satisfeito como a Sofia está, como eu estou, mas eu também mudei, tá? Eu fiz transição de carreira. Então, temos que nos permitir, né? Pode ficar à vontade e buscar aqui, ó, o Grupo CBN, o Espaço CBN, está na internet, está como é que chama? No Instagram, está no Facebook, né? Você não precisa ficar infeliz se você não estiver feliz na sua carreira. E aí, a crise da identidade vem também nas carreiras. Com certeza. Vem nas carreiras, vem também à medida que a gente vai perdendo um pouco a habilidade de fazer o que nós fazemos, né? Eu vejo isso num caso comum que eu presenciei. Tem uma prestadora de serviço que vai na minha casa uma vez por semana, lá em Colatina. Então, ela falou assim, eu estou muito preocupada porque eu estou envelhecendo e eu não estou tendo mais força para fazer faxina todos os dias, né? Então, e ela estava extremamente mal com isso. O que vai ser dos meus filhos? E essa é uma crise também que acontece, né? Não somente na carreira em si, mas a partir do momento que a gente não tem mais o vigor de continuar fazendo o que a gente faz hoje, a gente precisa repensar, né? Eu pensava em falar sobre a finitude. Eu fiz mestrado. Eu queria falar sobre a finitude, justamente isso, sabe?
desse pensar hoje com 20, com 30, com 40, e mergulhar e trabalhar e fazer e lutar. E aí, quando você chega mais adiante, que você está tranquilo, que você já fez o que pensou de fazer, aí você não tem mais forças para fazer determinadas coisas, sabe assim? Sim. Não está mais tão... Parece que as coisas não fazem mais sentido como fazia antes, aí a pessoa entra em crise. Em crise. Entendeu? Entra Em muito em crise. crise. Mas na época não teve ninguém que não entendia isso. Falei, não, mas você pode escrever um livro, você pode plantar árvores, mas eu não estou falando disso. Uhum. Eu não estou falando dessa finitude, de ser Sim. lembrada, assim, né? Embora eu acho bacana deixar um legado. Como é que as pessoas vão se lembrar de mim? Como é que as pessoas vão se lembrar da Sofia? Isso é interessante, a sua missão de vida aqui. Eu acredito muito que nós temos uma missão de vida, né? Com certeza. E que a gente tem que estar... Essa vozinha que vem falando com a gente de vez em quando, que a gente chama de intuição, né? Que começa a falar e a gente botar sentido nisso que está acontecendo com a gente, para a gente, né? Eu acho que isso nos torna mais felizes do que sempre ficar rotulada, ficar com a história que te contaram de você. Nossa, você é perfeita para isso. Uhum. Nossa, você é ótima nisso. Mas será que você é mesmo? É isso que você acha de você? Sim. Né? Para finalizar, né, eu gostaria de dizer que as crises de identidade, elas são grandes oportunidades na nossa vida, né? Primeiramente porque para passar pela crise de identidade, você vai ter que aceitar, o processo de aceitação. O processo de aceitação de entender que a gente envelhece, não vai conseguir fazer o que a gente fazia antes, não vai continuar sendo quem éramos antes. E esse processo de aceitação, com certeza, é um processo de cura, é um processo de libertação, né? A crise, ela aparece dizendo para você, chegou a hora de elevar. Não, muitas vezes, elevar o que você faz, mas elevar a tua consciência, né? Então, assim, a crise, ela chega como um convite para um novo pensamento, para uma nova identidade. E nessa nova identidade, eu tenho que ser mais leve comigo, eu tenho que exigir menos de mim, eu tenho que entender os processos de envelhecimento, de passar do tempo, de passar da vida. E, então, me tornando amigo de mim mesma. Sim. Porque muitas pessoas vão envelhecendo e se tornando inimigos de si mesmo. Começam a odiar o que vem no espelho, começam a odiar a falta de vitalidade, de virilidade, como você falou. Exato. Então, as crises, elas vêm nos contando algumas histórias e nos convidando. E eu gostaria de finalizar exatamente isso. Toda crise é um sinal. Toda crise, ela chega para você e diz assim, tá na hora da gente mudar. Então, eu sinalizo para você e você vai lá e faz a sua parte. Então, podem fazer tudo por nós, menos a nossa parte, né? Então, que a gente consiga se autorresponsabilizar para que a gente possa viver uma identidade autêntica, sem ser algoz de si mesmo, Sim. vítima da própria existência, né? E assumindo esse protagonismo de realmente honrar a nossa história, né? Então, que as crises sejam evolutivas. Acho que esse é o mais importante. Maravilha. Gente, eu não vou falar para vocês procurarem a Sofia, porque ela não tem tempo. Você acredita? Para atendimento clínico. É né? verdade. Porque você é palestrante, você é professora. Sim. Né? E, infelizmente, ela não vai poder te ajudar. Mas faz o seguinte, assiste esse vídeo novamente, né? Reviva tudo que foi falado aqui, porque aqui foi mais do que uma aula, né? Foi compartilhamento de experiência, de conhecimento. E eu tenho certeza que muitas coisas irão mudar na sua vida se você pensar, né? Refletir um pouquinho mais de você, pensar aí, que crise é essa? Dê o nome que quiser, identidade filosófica,
sei lá, né? Que a gente não rotula ninguém nem nada, né? Como é que está tudo isso dentro de você? E reveja com calma, que muita coisa vai te ajudar, né? E eu fico muito agradecido de você ter ficado comigo aqui até agora. E, sinceramente, eu gosto tanto desse tema que eu sinto vontade de continuar, porque eu amo ajudar as pessoas a se perceberem, sabe? A serem felizes, né? Porque quando a gente está feliz com a gente mesmo, tudo fica bonito. Porque a gente vê o mundo de acordo com o nosso olhar, de acordo com o que nós estamos sentindo, né? A minha filha que teve bebê agora, sexta-feira, eu disse para ela assim, todo mundo pergunta e acha linda a bebezinha, que maravilha. Aí eu perguntei, como você está? Sim. Né? Porque é como que ela está se sentindo, como é que, depois, né, de 9 meses, agora com aquele bebê ali, né, eu sei como é que se sente, então eu perguntei, como que você está? E naquele momento ela disse assim, obrigado por me perguntar. Né? Ou seja, alguém se importou comigo. Sim, isso é muito bom. Né? Então, assim, se importe mais com você. Não se esqueça, mulher, todo ano a gente tem que se cuidar, olhar nosso corpo, olhar tudo mais. Outubro, nós estamos vivendo uma conscientização onde você... Por isso eu estou aqui, ó, em homenagem a nós, mulheres. Eu estou de rosa, porque nós estamos outubro rosa e vamos cuidar, né, das nossas mamas e de todo, sabe, nossa saúde e cuidar da nossa saúde mental. Enfim, é muito bom. Nós viemos a esse mundo para ser felizes. Crises existem, mas vamos encará-la de frente e contar com apoio, com rede de apoio. Tá bom? Estamos aqui para isso. Querida, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada a você, obrigada a todos que estiveram aqui. E para finalizar, eu adoro a frase que diz assim, na crise, crie. Tira o S, né? Na crise, crie. Viva a sua felicidade, não viva a felicidade do outro. Viva a sua história, não viva a história do outro. Viva o seu conceito do que é sucesso, prosperidade. Lembrando que não é sobre ter, não é sobre fazer, importante é, mas no final é só você. É você que vai até o último dia da sua vida ao seu lado. Então, que você consiga se olhar e se acolher com mais amor, sempre pensando que legado, que identidade é essa que eu quero viver para que as pessoas consigam lembrar, se recordar de quem eu tive coragem em assumir. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você.